Então, meus amigos, sejam bem-vindos ao Éden. O primeiro vídeo se trata de um comercial feito em 1957 com o objetivo de atrair atividade turística para a adorável e conhecida cidade de Éden, no Colorado. E dessa forma o narrador então começa a descrever algumas das maravilhosas atividades que qualquer visitante pode realizar ao visitar a cidade, mas não sem antes nos contar um pouco sobre a história do local. Éden foi fundada em 1848 por um indivíduo chamado Jacob Stinson, e logo no seu retrato a gente pode perceber uma coisa bem curiosa. O rapaz em questão não possui rosto, ou apenas teve o seu rosto apagado durante a reprodução da imagem. O narrador também não faz questão de explicar o motivo disso exatamente, então continua a descrever o local como uma cidade cativante que se encontra em crescimento. O primeiro local citado por ele é a Wood Street, a rua mais movimentada de Éden. Ela conta com diversas lojas de departamento e pequenas conveniências, sendo por isso considerada como o núcleo central da cidade. Afinal de contas, a gente está falando do final dos anos 50, o período em que o consumismo era um conceito enraizado no dia a dia dos cidadãos americanos de forma muito mais intensa. De todo modo, o narrador então nos fala sobre o distrito de entretenimento, e aqui são apresentadas algumas coisas clássicas de cidade americana de pequeno porte, tais como pistas de boliche, piscinas, cinemas, clubes de jazz e salões de dança, sendo o real destaque da cidade que é o Hotel Cassino Hot Desire. Ele foi aberto pelo italiano e certamente não envolvido com a máfia Benicio Bonzarelli logo após a lei seca dos Estados Unidos ter sido vetada em 1953, ou seja, o cara conseguiu criar um império dentro de uma cidade pequena em apenas 4 anos. Então, eu acho que não tinha nada ilícito acontecendo por trás das cortinas. Enfim, é dito que a abertura do Hotel Cassino fez com que a cidade tivesse acesso a muitas das coisas que precisava devido aos investimentos feitos pelo Sr. Bonzarelli. É destacado também pelo narrador o fato da cidade ter acesso a todos os filmes disponíveis nos outros cinemas do país. E eu não sei o porquê da necessidade de afirmar isso, mas tudo bem. Esse era um período bastante rico para o cinema pela grande quantidade de filmes estrelando celebridades, e o narrador então trata de citar alguma delas, como Elvis Presley, a Marilyn Monroe e, é claro, interessante perceber que, novamente, em outra série, o Dean é representado como uma figura suspeita. Ainda mais aqui que o mesmo é retratado como sendo uma figura sem rosto, assim como o fundador da cidade também foi anteriormente. E eu só vou levantar aqui um detalhe que pode muito bem ser interessante, como por exemplo, o fato de que o comercial foi gravado em 1957, enquanto o James Dean teria morrido em 1955 em um acidente de carro. Mas enfim, a cena é cortada para uma gravação dentro de um cinema onde é exibida a cena de alguém pendurado, se é que tu me entende. E dessa forma o narrador apresenta algumas atividades dedicadas exclusivamente para homens e mulheres. Afinal de contas, mulher não joga golfe e homem não faz compras. E isso é uma ironia, por favor. E por fim, passa a se focar nos condomínios e moradias disponíveis em Éden que pudesse atrair possíveis novos moradores. E é importante ficar atento nesse ponto porque alguns detalhes interessantes aparecem muito rápido, como o mapa marcando um local fora dos Estados Unidos, um quarto completamente coberto de sangue, um corpo deitado em um beco, e a foto do Sr. Bonzarelli, agora sem o seu rosto. O narrador então faz uma chamada para que os turistas fiquem à vontade para visitarem ou se mudarem para Éden, anunciando também que será exibida uma mensagem gravada pelo próprio prefeito da cidade, um homem chamado Aaron Dean, que ironicamente me lembra um pouco o Felix Kraken, mas tudo bem. A propaganda é interrompida pelo anúncio do patrocinador Ryan's Juicy Age, que no caso seria alguma marca de sucos vendida por todo o território americano, originada na própria cidade de Éden. Curioso é que logo é demonstrado algumas mensagens com opiniões bem favoráveis feitas por clientes satisfeitos, como o Jim Baldwin, que afirma que todos seus amigos e familiares adoram Ryan's Juice, sendo que ele, também é uma das figuras representadas sem rosto. E a mesma coisa se repete com a mocinha apresentada logo em seguida. O nome dela não é revelado, mas a sua frase revela que a sua família estaria presa na cidade. Logo após isso a gente tem alguns números e letras que podem muito bem ser algum tipo de código. Porém, apenas pelo formato fica óbvio que se trata de uma passagem bíblica, mais especificamente a segunda epístola a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4. E ela diz o seguinte: Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Mantenho ela na memória porque logo eu vou dizer qual o motivo da mocinha sem rosto ter usado essa passagem em específico para mandar uma mensagem. E por falar em mensagem, a programação da propaganda volta ao normal e a gente pode finalmente ouvir o que o prefeito Aaron Dean tem para nos dizer. Então presta bem atenção.
Hello? Hello? Welcome to Eden. 8, 10, 5, 7. He cannot see. He has no eyes. He cannot hear. He has no ears. He cannot breathe. He has no nose. His mouth is sewn up in a happy smile, found in fetal position in wooden container. His head is now a home, possible gunshot wound to back of head. He has not been able to breathe. His face is unrecognizable. He has no face, no face, no face, no. Por fim, antes do vídeo acabar, outra passagem bíblica é mostrada. Isaías capítulo 57, versículo 1. Ela diz o seguinte: O justo perece, ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. O segundo vídeo, chamado de O Inimigo e gravado em 1958, começa com uma repetição daquela propaganda anterior, agora sendo transmitida em uma tela de cinema. O mesmo local onde antes havia exibido a imagem de alguém que havia se enforcado, agora exibe o clássico curta de 1931 feito pela Leisure Studio, chamado de Bimbo's Initiation. Ou a iniciação de Bimbo. O importante aqui não é exatamente o que está sendo mostrado nesse trecho da gravação, mas sim o que a exibição desse curta significa exatamente. A sinopse do curta pode ser resumida da seguinte forma: o Bimbo estava tranquilamente andando por aí, até que é empurrado em um bueiro onde acaba descobrindo algum tipo de culto escondido. E toda a narrativa basicamente se resume nos membros do culto tentando convencer o Bimbo a se unir a eles. Mantém isso na tua memória também, porque o simbolismo disso fica bem claro nos momentos finais desse trecho e no momento em que a cena inicial é repetida. B-I-M-B-O Bimbo! Mystic order of the Boom Boom Hacha, Boom Boom Hacha, Boom Boom Hacha, Boom Boom Hacha. Wanna be a member? Wanna be a member? We apologize, as the last reel was not meant to be shown. We will now return to scheduled programming. Assim se inicia a dita apresentação. Ela foi realizada por uma empresa chamada Key Corporation, e a apresentação foi preparada a pedido de alguém chamado James Davalos. E tem um teor bem curioso. A narração começa dizendo que os cidadãos precisam tomar cuidado com um certo inimigo. Um inimigo que pode ser qualquer um e está em qualquer lugar, seja um dos seus familiares ou um colega de trabalho. Esse inimigo está escondido em todos os cantos e consegue se misturar na sociedade da melhor forma que pode, mesmo que não consiga esconder o vermelho dos seus ideais. E sim, se tu acha que a narração se refere à ameaça maligna do comunismo, até que faria sentido, mas não. Aqui ele se refere a um grupo que, nas palavras dele, não consegue se esconder no vermelho do sangue de seu messias mitológico. Então ele claramente está se referindo a um grupo religioso. A narração afirma que esse grupo foi o responsável por destruir a economia do país durante anos, até que a população foi salva por um certo prefeito chamado Davolos, que depois de muitos protestos conseguiu institucionalizar algo chamado de proibição estendida durante o ano de 1953, que muito possivelmente proibia a realização de reuniões e cultos desse grupo no território. Essa perseguição é tão intensa que qualquer pequena suspeita de que um cidadão está praticando ou possui costumes religiosos
religiosos precisa ser denunciado urgentemente para as autoridades. E muito bem, depois de assistir os 2 vídeos e analisar com cuidado os elementos importantes, ainda ficam algumas perguntas principais para serem respondidas, tais como: o que essas passagens bíblicas significam? O que essa cidade tem de tão estranho? O que são essas pessoas sem rosto? Bom, para que essas perguntas sejam respondidas, é preciso que a gente dê uma olhada bem rápida em outra mídia que envolve essa série, que no caso é a conta do Twitter da própria Key Archives. Em uma das primeiras imagens documentadas lá, é possível perceber que a Key esteve envolvida com praticamente todos os setores de comunicação da cidade, de rádio, jornal, até a televisão. Todos os meios de comunicação eram completamente associados a essa empresa. E não é para menos que a propaganda anti-religião tivesse sido feita pela Key a pedido do próprio prefeito Davolos, o principal representante desse movimento. Como fica claro na foto da igreja que foi grafitada após um dos discursos do Davolos contra os cultos religiosos. Porém, de fato, a religião é algo que está muito presente nesses episódios, principalmente no ponto em que a gente precisa lidar com passagens da Bíblia. Até o momento, cerca de 3 delas foram reveladas. A epístola cita a figura de alguém que vai chegar no mundo dizendo estar acima de tudo que é de Deus e se dizendo ser como Deus. Essa figura é descrita como sendo o filho da perdição, e é óbvio que ao usar essa passagem, a série está fazendo com que a gente associe o próprio Davolos a essa figura. Porém, isso não explica necessariamente o motivo para qual algumas pessoas são representadas como indivíduos sem rosto. Ao assistir os 2 vídeos, é possível acreditar que apenas as figuras importantes da cidade são esses seres sem rosto, tais como o fundador, o dono do hotel e o próprio prefeito. Porém, ao observar as fotos presentes no Twitter, é possível notar que a vasta maioria dos cidadãos, para não dizer todos, são essas figuras sem rosto. E o que isso significa exatamente? Se trata de algo literal ou apenas simbólico? Bom, é um fato que as pessoas sem rosto representam todos aqueles que apoiam as ações e opiniões do Davolos. E considerando as imagens apresentadas secretamente durante a propaganda turística, eles não parecem poupar esforços para eliminar qualquer forasteiro que não esteja de acordo com seu modo de vida. E isso caracteriza o que, meus amigos? Isso mesmo, um culto maluco. Um culto tão influente e presente no decorrer da história da cidade que nem mesmo um novo prefeito conseguiu escapar de acabar se tornando um deles, abrindo espaço para que o seu líder consiga se erguer e se tornar cada vez mais influente. A gente pode perceber pelas fotos do Twitter que o Davolos está disposto a concorrer nas eleições presidenciais de 1960. E eu digo está disposto porque todas as postagens seguem uma linha do tempo e terminam em 1960, como se fosse esse o período em que a linha do tempo desse universo está nesse momento. Então a gente só precisa esperar um pouco para ver se o Davolos vai conseguir se tornar presidente e se em algum momento os Estados Unidos se transformarão no paraíso pacífico que é o Éden. Então, antes da gente acabar, eu só queria agradecer rapidinho aos membros de platina do canal. Muito obrigado. O Grande Valmir, Simulacron e Shadik Scarlet. Muito obrigado vocês 4 por apoiarem a gente no maior rank possível. Muito obrigado mesmo, não sei nem como agradecer. E óbvio que nesse agradecimento eu estou incluindo todos os membros do canal. Muito obrigado profundamente por apoiarem a gente desse jeito. Sério mesmo, a gente não sabe nem como agradecer. E basicamente é só isso. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem.